Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar o vídeo para tratar sobre o predicado nominal, porque os vídeos que eu achei pela internet eles falavam de uma porção de coisas e eu queria alguma coisa mais objetiva. Então vamos lá. A gente viu nas aulas o predicado verbal, que é aquele predicado que tem como foco central o verbo. Lembram que eu falo toda hora para vocês, olhem para o verbo, olhem para o verbo, olhem para o verbo, porque o predicado é verbal e ele é o centro de tudo desse predicado. E aí nós vimos o verbo transitivo, o verbo intransitivo, e no predicado nominal a coisa é bem mais simples. O predicado nominal, como vocês estão vendo aí, ele tem dois elementos que para existir um predicado nominal precisam existir esses dois elementos. E esses dois elementos são o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Tá? Então, obrigatoriamente, o predicado nominal tem isso. Ah, mas se ele tiver um deles, ele não é predicado nominal. O predicado nominal se constitui com esses dois ingredientes, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E aí, o que é exatamente esse verbo de ligação e esse predicativo do sujeito? Bom, a função do predicado nominal, é importante que se saiba, é caracterizar o sujeito. Então, essa é a função dele. Do verbal, é indicar uma ação, mostrar aquilo que a pessoa está fazendo. No predicado nominal, não. Ele tem uma função de caracterização. E aí, por isso, o elemento principal não é o verbo do predicado nominal, é o nome. Aquilo que se chama de predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito, ele é o elemento mais importante do predicado nominal e a função dele é de caracterizar o sujeito. Aliás, a palavra predicativo significa característica, tá? E além desse predicativo do sujeito, você tem o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele se chama verbo de ligação exatamente por fazer uma ponte. Então, ele faz uma ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Ele é um verbo fraco. E um verbo fraco por quê? Porque se eu tirá-lo da oração eu consigo compreendê-la. Então ele não precisa estar na oração para que ela seja compreendida. Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, permanecer e parecer, desde que tenha uma característica depois, ele é chamado de verbo de ligação. Então eu coloquei alguns exemplos, dois exemplos aí. Ronaldo está doente, o sujeito simples é Ronaldo, o está é o verbo de ligação, porque ele está ligando aí, como eu coloquei nas setinhas, o Ronaldo com a característica do Ronaldo que é doente. Ele é um predicado nominal. Esse está doente. E a mesma coisa no outro exemplo. Túlio é jogador de futebol. Túlio é o sujeito, é jogador de futebol, é o predicado nominal. Composto por que é o verbo de ligação, e o jogador de futebol que caracteriza esse Túlio e, portanto, o predicativo do sujeito. Observem, pessoal, que se a gente tirar o verbo das orações, dessas duas, elas fazem sentido. Se eu disser Ronaldo doente, eu compreendo. Se eu disser Túlio jogador de futebol, eu compreendo também. Resumindo, a principal diferença entre o predicado nominal e o verbal é que o predicado verbal, ele tem um verbo de significado, não dá para tirar ele da oração porque eu perco o sentido. E por ele ser um elemento principal, ele é o núcleo desse predicado, óbvio. E no predicado nominal, ele é um verbo fraco, que ele só serve para ligar sujeito predicativo, portanto, ele consegue ser tirado da oração e o predicativo do sujeito é o núcleo desse predicado. Eu espero que vocês tenham entendido, vocês vão ter algumas atividades para fazer aí mais à frente e eu tô por aqui. Até breve e a gente vai se falando. Beijo enorme para vocês.